Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a nova série derivada de The Boys da Prime Video, que é a série Gen V. Vamos comentar então um pouquinho sobre tudo que a gente teve nesses 3 primeiros episódios. Vou contar pra vocês um pouquinho também sobre as minhas primeiras impressões, o que vocês podem esperar dessa série e principalmente se ela tem alguma ligação, se ela tem a ver com o universo de The Boys. Baseada nos quadrinhos The Boys We Gotta Go Now. E a série vai se passar depois da 3ª temporada de The Boys. Então aqui os nossos protagonistas, os nossos heróis, eles sabem de onde veio os poderes deles. Por causa eles sabem que foi os pais deles que injetaram neles o tal do Compound V, para que eles pudessem ter superpoderes. Esses adolescentes que têm superpoderes, eles vão estudar na Universidade Godolphin, que basicamente seria para treinar eles, ensinar eles a usar os superpoderes deles, e aí eles poderiam escolher para qual carreira eles gostariam de seguir, né? Se eles gostariam de ser designados para uma cidade, algum lugar para poder salvar as pessoas, ou se eles querem ser atores. E aí, junto então dessa trama deles na universidade, eles descobrindo o que realmente significa ser herói, enfim, vai começar a aparecer alguns segredos obscuros aí da faculdade, do conselho da faculdade, algumas coisas que eles escondem, né? Claro que em The Boys sempre tem que ter esse outro lado, vamos falar assim, podre de ser herói. Que aqui então em Gen V eles chamam de A Floresta, todos os segredos vão estar relacionados com algo que eles chamam de A Floresta, e que parece que assim como em The Boys, parece que aqui essa floresta também tem a ver com o fato de estarem escondendo heróis e estarem fazendo experimentos neles. Gen V é uma série spin-off de The Boys, então ela é derivada de The Boys, ela vai ter aí... se passa praticamente no mesmo universo, só que aqui nós temos adolescentes como protagonistas, e a gente também vai ter outros personagens, né? Nós temos personagens novos, vamos conhecer atores novos também, mas em alguns momentos a gente vê a carinha e vê o rostinho dos personagens, dos heróis que a gente tá acostumado a ver em The Boys. O legal é que, inclusive, do spin-off é que você não precisa necessariamente ter assistido The Boys pra você poder assistir Gen V. Que é uma coisa que eu sempre falo pra vocês, gente, que quando a gente fala aí de spin-offs, é uma coisa que eu sempre gosto muito, sabe? Que você não precisa ter assistido essa série original pra poder assistir essa série derivada. Porque muita gente acaba, às vezes, desistindo de assistir essa série de derivadas justamente por isso, porque não acompanhou, não viu a série original e não pode assistir. Não é o caso aqui de Gen V. A única coisa que eu acho que precisa ter um pouquinho de contexto apenas do que a gente tem dentro do universo de The Boys. Então, por exemplo, o que é o Compound V, como que os heróis surgem, né, como que eles são criados aqui dentro da série. Precisa saber aí sobre a Vogue, né, que é quem patrocina ou tá por trás de tudo que os heróis fazem, e também sobre esse lado político, né, sobre muito dessa podridão que existe por trás dos heróis. Acho que esse que é o principal aspecto, são as principais coisas que você precisa ter pelo menos um mínimo de contexto para poder assistir Gen V. Mas de resto não é necessário, até porque muitos dos personagens que eles citam, que são de The Boys, eles acabam aparecendo, fazendo alguma participaçãozinha aqui em Gen V, então você acaba conhecendo todos eles. Quando a gente fala aí de spin-offs, né, séries derivadas de outras que são muito famosas, não basta você ser derivado de uma série muito famosa se a série não tiver conteúdo, se a série não tiver história, né, não tiver uma trama ou algo que vai aprender os telespectadores, que vai fazer as pessoas quererem continuar assistindo. Já tem 3 episódios de Gen V disponíveis na Prime Video, e eu gostei muito do resultado deles 3. Eu tô gostando bastante de como eles estão construindo esse universo, de todo o desenvolvimento, não só da trama principal, que vai ser toda essa questão aí da floresta, de pessoas que possivelmente aí o governo e o conselho da faculdade fica fazendo experimentos. Isso é uma teoria, tá, gente, que eu tô falando pra vocês, que é coisas que pode ser que estejam acontecendo. Então toda essa trama da floresta, mas também o desenvolvimento todo por trás dos nossos protagonistas. Porque como eu falei pra vocês, como aqui nós temos protagonistas adolescentes, eles envolvem muito, então, assuntos que realmente vão estar de acordo com a idade dos nossos protagonistas. Então, eles falam muito sobre saúde mental, sobre distúrbios alimentares e ainda, claro,
que se tratando do universo de The Boys, ainda tem muito envolvido a questão do governo manipular os heróis pra fazer o que eles querem, pra ficar passando essa imagem de que eles são heróis, só que eles fazem muita coisa por trás, né? E isso não é nenhum spoiler, porque quem viu The Boys sabe que eles fazem muita coisa errada e que, na verdade, eles não são heróis como as pessoas imaginam. Então, se você ainda não assistiu Gen V e tava aí na dúvida se valia a pena assistir, se tem alguma coisa a ver com o universo de The Boys, tem, mas você não precisa necessariamente ter assistido The Boys. E eu tenho certeza que todo mundo quer uma série pra todo mundo, assim, sabe? Claro, se você for maior de 18 anos, né? Porque The Boys tem cenas muito explícitas, tanto cenas sexuais muito explícitas, quanto cenas de luta, por exemplo. Tem cenas com muito sangue, cenas que deixam realmente a gente impressionado com tudo que tá acontecendo. Então, se você for maior de idade e tá vendo a dúvida, vale muito a pena. Eu gosto muito de como o universo de The Boys, e agora, né, aqui dentro de Gen V também, eles mostrando como que seriam os heróis se eles realmente existissem, sabe? E de toda essa parte podre que existiu por trás do governo ficar manipulando eles, ficar fazendo eles passar uma imagem de que eles são heróis, só que na verdade por trás eles não são, eles fazem muita coisa errada, eles são muito manipulados, enfim, toda essa parte ruim que existiu por trás dos heróis, sabe? Então, se você nunca tinha assistido The Boys, também vale a pena você assistir, porque é uma série bem legal, discute bastante coisas políticas, inclusive. Então eu recomendo que você assista Gen V, eu tenho certeza que você vai gostar e vai querer assistir The Boys depois. E inclusive tem vídeo aqui no canal falando, acho que sobre a terceira temporada, eu acho. Enfim, tem vídeo aqui no canal falando sobre The Boys, tá? Então eu vou deixar esse outro vídeo no card e também nos comentários pra você poder ir lá assistir. Bom, a gente tava falando aí dos nossos protagonistas, né, de Gen V, e gente, eu tava imaginando que o Luke ia ser um personagem que iria durar a série inteira, entendeu? Eu imaginava que ele realmente ia ser um dos nossos protagonistas e que futuramente ele podia, durante, né, os episódios, ele podia até se tornar um Capitão Pátria, sabe? Porque como ele era o favorito ali do diretor da universidade, que também acabou morrendo no caso, mas antes deles morrerem, eu tava realmente imaginando que esse diretor ia acabar fazendo o Luke se tornar quase como um Capitão Pátria, sabe? Que faz muita coisa errada e muita coisa podre por trás. Eu realmente tava imaginando que ia acontecer isso. E ele acabou morrendo, gente. Eu não esperava uma morte aí, principalmente de um personagem principal, logo no primeiro episódio da série, ainda mais sem ele saber, sem ele descobrir que o irmão dele tá vivo. Porque toda essa questão da floresta, né, de descobrir que a faculdade faz experimento em heróis e, enfim, né, em adolescentes, tudo isso quem descobre, quem começa a investigar é o Luke, né, por um vídeo que ele deixa, que começa a investigação por trás do que tem lá na floresta, e, enfim, que é um lugar subterrâneo, né, no caso. Então eu realmente fiquei meio, Jesus, como assim? Logo no primeiro episódio já morreu mais, gente. A gente sabe que The Boys realmente gosta de fazer isso, entendeu? Eles gostam de te surpreender e fazer uma coisa que você não estava esperando. E até falando dessa parte de fazerem experimentos em heróis, né, em supers, a gente tinha visto isso um pouquinho em The Boys, né, que em The Boys não era esse mesmo lugar, era um outro lugar, que agora eu não lembro o nome, mas era um outro hospital que realmente eles descobriram que eles faziam experimento nas pessoas, né, ficava judiando das pessoas, né, basicamente, que são super-heróis. Tinha até um menino lá que tinha poderes parecidos ali com o da Eleven. Vocês devem lembrar do que eu tô falando. E agora eles trouxeram isso pra Gen V. E assim, eu acho que quando a gente vê isso acontecer em The Boys, já é extremamente cruel ficarem usando de experimento as pessoas, sabe, só porque elas são super-heróis, enfim, já é uma coisa cruel. E eu acho que a gente vê isso ainda mais em adolescentes aqui em Gen V, é mais cruel ainda, gente. Porque muitos deles imaginavam que eles iam pra uma universidade, né? Que eles iam estudar, que eles poderiam se tornar heróis famosos, que eles podiam fazer parte do set, enfim. E aí que alguns deles acabam ali na parte de baixo, lá num lugar subterrâneo, e acabam sendo torturados. E eu tô achando bem interessante os nossos protagonistas, que são adolescentes, descobrindo tudo que existe por trás de ser um herói. Porque por mais que a Luz Estrela tenha divulgado tudo na terceira temporada, né, ela tenha mostrado, ó, é assim que tudo acontece, eles estarem vivendo aquilo e ver que realmente isso acontece é muito diferente, né? Acho que isso envolve principalmente a Marie, que eu acho que todas as ações dela, eu acho que ela vai acabar meio que se tornando uma luz estrela, tá?
vai acabar chegando no momento que ela vai querer fazer as coisas por conta própria, ela vai falar o que ela realmente quer, assim como a Luz Estrela fez. Mas eu acho muito interessante, acho que ela divide muito opiniões, sabe, nas atitudes dela nesses 3 primeiros episódios. Porque assim, pensa você como um adolescente que você foi pra uma escola de super-herói, que era o seu sonho, e aí você, quando chega lá primeiro, você começa a ver que as coisas não são como você imaginava, né, que existe muita coisa errada por trás, que as pessoas fazem muitas coisas erradas, e aí começa a colocar você na frente das câmeras, sabe, você começa a ser o centro das atenções, ser chamada para entrevistas, enfim, e aí é muito difícil de decidir se você vai agir por conta própria, se você fala o que você quer ou se você segue ali a risco o roteiro que as pessoas estão te dando para que você agrade as pessoas, que você conquiste o coração das pessoas, para mostrar que você não é um monstro, assim, que é como era o que a Marie tava querendo fazer, o que ela quer fazer, né? Que ela quer provar que ela não é um monstro. Gente, é muito difícil, assim, sabe? Então, eu acho que as atitudes da Marie, ela vai dividir, nesses 3 primeiros episódios, acho que ela divide muito opiniões, de você ficar meio, não sei se eu concordo com o que ela tá fazendo, mas ao mesmo tempo eu entendo, porque é justamente isso. Imagina no lugar dela, você começa a ser o centro das atenções, e aí você vê que não é certo, sabe, ficar agindo daquele modo, mas ao mesmo tempo você quer ficar famoso, enfim, gente, é muito complicado, mas eu gosto muito como eles estão desenvolvendo isso na personagem da Marie. E como eu falei, a série, ela trata de assuntos aí mais envolvidos aí com os nossos adolescentes, de fato, como eu falei pra vocês. Tem toda a parte política, mas também tem essas outras coisas que são mais pra idade, realmente, dos nossos protagonistas. Como eu falei pra vocês aí, questão de saúde mental, que é uma coisa que eu acho que envolve bastante a Marie e a Emma, principalmente. Todos eles, né, no caso, tanto que o Luke acaba se matando porque a saúde mental dele não tava legal, né? É esse o motivo que ele acaba se matando. Mas acho que envolve principalmente a Marie e a Emma, todos eles, mas acho que principalmente essas duas. A Marie, por exemplo, porque o poder dela é controlar o sangue, e aí, pra ela poder usar o poder dela, ela se corta, né? Ela corta as mãos dela. Que, querendo ou não, é uma forma de automutilação, né, gente? Você ficar cortando a mão, mesmo que seja pra usar o poder dela, é uma forma de automutilação que não é uma coisa saudável. E ela faz isso justamente quando ela não tá se sentindo bem, que acontece alguma coisa que, vamos falar assim, saiu fora do que ela tinha planejado, e aí ela pega e se corta pra usar os poderes dela e mostrar que ela não é um monstro. Não é uma coisa saudável, e a gente vê também isso envolvendo bastante a Emma, porque a Emma precisa provocar o vômito para que ela consiga ficar pequena, consiga usar os poderes dela também, que é uma forma de distúrbio alimentar, né? Porque ela precisa vomitar para ficar pequena, mas ela precisa comer para poder ficar grande. Gente, são duas temáticas bem complicadas que a gente tem aqui envolvendo as duas, muita essa questão de saúde mental nas duas e nos outros personagens também. E envolve muito também a questão de como cada um deles ganhou superpoderes deles, e que a maioria deles, no caso, então, ganhou seus superpoderes pelos pais, porque os pais queriam dinheiro, queriam lucrar em cima dos filhos, que, gente, horrível demais, gente, pelo amor de Deus. Tudo que envolve essas coisas de meio política aqui dentro de The Boys, esse universo de The Boys, é ruim, né, gente, é podre. E a maioria deles ganhou poder, os pais deram poderes justamente para os pais poderem lucrar em cima dos filhos quando eles se tornassem heróis. E além disso, tem a questão de que eles, não todos eles, mas alguns deles, acabaram machucando pessoas quando eles descobriram, né, os seus poderes pela primeira vez. Então, por exemplo, a Emma a Marie, quando ela descobre que ela tem o poder ali de controlar o sangue, é quando ela tem a primeira menstruação dela, e sem querer ela acaba matando os pais dela. A Kate também, sem querer, acaba mandando o irmão dela ir embora e não voltar nunca mais, porque ela tem esse poder de poder encostar nas pessoas e mandar elas fazerem o que a Kate tiver vontade. E é uma coisa também bem complicada, sabe? Meio que as consequências que vêm por trás deles se tornarem heróis e por trás deles começarem a ter poderes. Eu quero falar do Jordan também, porque é um personagem que eu tô gostando bastante, que é um personagem não binário. E é justamente esse o poder dele, né? Ele pode se transformar tanto num homem quanto numa mulher. Tem esse poder de escolher qual personalidade ele vai querer usar. E aí, justamente, o pai dele não gosta disso. Não gosta quando ele tá na forma de uma mulher, né? Acha que tá errado, entendeu? Que ele é um homem, não. Você nasceu, você era um homem, isso aqui que ele tem que ser um homem. E é uma
que estão aí muito dos dias atuais, né? Se a gente for ver toda essa questão de você ser uma pessoa não binária, você ao seu gênero e os pais não aceitarem. Eu tô gostando bastante do personagem do Jordan, tudo que a gente... Assim, ele não é um centro das atenções dentro desses 3 primeiros episódios, mas ele tá aí com esse assunto que eu também acho bem importante e eu gosto de como ele tá sendo desenvolvido. E eu espero que desenvolvam mais, sabe? Que façam o personagem crescer mais dentro da série e não fique só nessas poucas coisas. Eu queria ver realmente esse personagem tendo mais destaque no público, no geral, sabe? As pessoas começando a aceitar e, enfim. Esses 3 primeiros episódios de GNV fazem um bom trabalho em questão de desenvolvimento, não só pra desenvolver a trama da série, também pra desenvolver a história, mas também pra mostrar como que se uniu os nossos protagonistas, né? Como que eles acabam virando um grupo e se unindo. Eu acho que esses 3 primeiros episódios realmente tinham que ser lançados juntos, para que as pessoas entendessem todo o contexto do universo, o que a gente vai estar assistindo, e também de como que esses personagens acabam se unindo para poder descobrir o que é a floresta e tentar libertar o Sam, enfim. Então acho que realmente fez sentido eles terem lançado esses 3 episódios de uma vez e terem lançado eles juntos. Ao todo nós teremos 8 episódios nessa primeira temporada de GNV, que serão lançados semanalmente todas as sextas-feiras na Prime Video. E vai até o dia 3 de novembro, tá? Até o dia 3 de novembro nós teremos episódios inéditos às sextas-feiras na Prime Video. E quando a gente tiver essa primeira temporada completinha pra gente poder comentar melhor sobre ela, com certeza vai ter vídeo por aqui pra vocês, pra gente poder comentar. Então a gente ainda vai comentar mais sobre GNV por aqui, tá? Não só sobre GNV, mas também quando sair a 4ª temporada de The Boys, a gente também vai comentar por aqui. Então pra você não perder mais nenhuma novidade desse universo aí de The Boys e também das outras coisas que vão sair no final do ano, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que assim sempre que sair vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica, você não perde mais nenhuma novidade. E também não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, por favor, que me ajuda demais, assim o YouTube entende que se você gostou desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar e ele pode recomendar esse vídeo cada vez pra mais gente. E é isso, um beijo e até o próximo.